todos, tudo bem? Bem-vindos ao canal Química Aula, mais uma aula aqui. Hoje vamos falar sobre química orgânica. É bastante importante, cai bastante exercícios de química orgânica aí nos vestibulares. Você que está estudando para sua aula lá na escola também é um conteúdo lá do terceiro ano, tudo bem? Esse é um conteúdo bastante fácil, ali faz parte da introdução da química orgânica e hoje nós vamos falar sobre carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Calma, não fica com medo, é um assunto fácil, você logo vai entender, vou tirar vários exemplos, vai ficar fácil de compreender. Vem comigo! Bom, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o carbono ele faz 4 ligações químicas, isso é fundamental entender. Sempre tenha na sua mente que o carbono faz 4 ligações químicas, beleza? Quando nós tratamos de carbono primário, secundário, terciário ou quaternário, nós estamos querendo saber quantas ligações esse carbono faz com outro carbono. Isso é muito importante. Não é ligação com hidrogênio, não é ligação com oxigênio, não é ligação com enxofre, não é ligação com nitrogênio, não, é carbono com carbono. Então eu vou colocar aqui para você uma estrutura. Nessa estrutura eu tenho vários carbonos. Então você vai ter que escolher um carbono aqui para a gente estudar. No caso, eu vou escolher para você, tá bom? Vamos lá. O que está em vermelho é o carbono que nós vamos estudar agora. Esse carbono está fazendo quantas ligações com outro carbono? Bom, esse carbono está fazendo 2 ligações. Eu vou deixar de verde os 2 carbonos que ele está fazendo ligação, certo? Então, esse carbono vermelho, ele é um carbono secundário, porque ele está fazendo 2 ligações com outros 2 carbonos. Agora, vamos fazer com outra substância, beleza? Essa substância aqui. Esse carbono que está em vermelho está fazendo quantas ligações com outros carbonos? No caso, ele está fazendo só uma ligação com outro carbono. As outras ligações, porque lembra, o carbono faz 4 ligações, as outras ligações são com quem? Com hidrogênio. Então, ele tem 3 hidrogênios ligados a ele e um carbono ligado a ele. Então, esse carbono em vermelho, ele é o quê? Um carbono primário, tudo bem? Então, vamos lá. Vou colocar aqui algumas estruturas, no caso, 3 estruturas, e eu vou te perguntar. Essa primeira estrutura do carbono, vermelho, ela é primária, secundária, terciária ou quaternária? Vamos lá. Ela é secundária. Por quê? Porque ela está fazendo ligações com outros 2 carbonos, certo? Essa outra estrutura aqui, a do meio, ela está fazendo quantas ligações com carbono? 3 ligações. Então, esse carbono aí em vermelho é um carbono terciário. E essa última aqui? 4 ligações. Por quê? Está fazendo 4 ligações com carbono, então ela é um carbono quaternário. Tudo bem? Bem simples. Então, em uma única estrutura, nós podemos classificar todos os carbonos. Então, vamos lá? Bom, aí você já está vendo que temos carbonos primários, secundários e terciários. No caso, nenhum carbono quaternário. Por quê? Não tem nenhum carbono fazendo 4 ligações com outros carbonos. Deu para você entender um pouquinho sobre o que é um carbono primário, secundário, terciário, quaternário? Certo? Espero que você tenha entendido, tenha gostado. É bem simplesinho, mas é um conteúdo importante de nós termos o entendimento. E também pode cair aí no Enem e em outros vestibulares, tá bom? A dica é treine, né? Tem que fazer aí, faz várias substâncias, pode criar de sua mente aí, mas lembrando, né, que o carbono faz 4 ligações, o hidrogênio faz uma, não vai fazer a estrutura errada. Ou então pegue na internet algumas substâncias aí, algumas estruturas químicas e vai treinando aí a quantidade de carbono primário, secundário, terciário e quaternário que tem na sua estrutura, tá bom? Um beijo, fiquem bem e até mais!